Ah, Débora, me conta um pouquinho da tua história. Quem é a Débora, da onde a Débora veio, enfim. Quem é a Débora? Bom, eu sou advogada, sou mãe, sou escritora, palestrante. Nas minhas horas vagas, gosto de fazer algum tipo de artesanato. Hoje, para mim, conseguir não ficar com a mente trabalhando acelerada, eu tenho feito sabonete artesanal. Para mim, dá uma relaxada. Estou amando, né? Bom, Uhum. Tive algumas mudanças no escritório, tive em 2024, né? uhum, Agora a gente remodelou, tá bem bacana a nossa equipe. Tô com entraram duas pessoas novas, né? É eu e meu sócio, e mais uma advogada e um advogado. Então, tá bem bacana. O volume tá bem bom. A gente está com alguns planos, né, para inovar também. que Continuo bom. estudando bastante, né? Agora eu tirei uma semana de férias a semana passada, voltei no domingo. Aproveitei para dar uma relaxada, mas à noite, em vez de ficar assistindo novela com o tempo ocioso, eu optei por rever alguns cursos. Que bom, que bom. E tu tá conseguindo usar os sabotadores para respirar, para deixar mais calmo? Como é que tá isso? Sim, sim. Tô Quando a gente se conhece e sabe os nossos pontos, né? Pontos positivos, pontos negativos, o que nos sabota, né? O que nos alegra, vamos dizer, a gente lida melhor com essas situações. Muito embora tenha algumas que saiam do nosso controle, né? Que infelizmente a gente não sabe no momento como lidar, mas ajuda muito as ferramentas. Me ajudaram e estão me ajudando. E Débora, qual eram os seus problemas antes de você fazer antes de você fazer a mentoria comigo? Quais eram os meus problemas? Uhum. Ai, vários. Mas a questão de, como é que eu posso explicar assim, na produtividade, organização da minha rotina, das minhas tarefas, as minhas prioridades, né? A questão de prazos, todo dia tem prazo novo se abrindo, então essa rotina mais organizada ajuda muito. Que bom. Ah, isso é interessante. E como é que você se sentia naquela época? Sabe que eu estava olhando de manhã, a gente fez a nossa mentoria em 2022, Hum. metade de 2022, ali por outubro, setembro, não me recordo muito bem. Então, eu noto que eu venho melhorando, venho progredindo, buscando sempre inovar, né? Porque na advocacia eu sempre digo que tenha espaço para todo mundo, né? Só não tem cliente quem não vai atrás, quem não se movimenta, quem permanece inerte, né? Senão tem espaço para todo mundo e sobra, né? É, eu tô vendo que você tá bem mais ativa nas redes sociais também, né? Sim, sim. Isso é uma coisa que eu venho melhorando. Não está ainda 100% quanto eu gostaria, até porque bom, não sou muito de me expor, então eu tenho uma certa dificuldade nesse sentido. Gostaria de ser mais. Não seria a palavra correta, mas eu vou usar a dinâmica, né? Eu gostaria de ser um pouquinho. Mas estou tentando, estou no caminho.
Mas, Débora, até vou olhar aqui para ter certeza, mas até pelos teus traços, né? Tu tem essa questão de como tu, por mais que tu tenha bastante do rígido que é de se expor, tu tem bastante do traço masoquista que é mais reservado. Então, ser tão, como tu falou assim, eu queria ser mais, como é que tu falou? Dinâmico. Mais dinâmica, talvez vai contra a sua própria personalidade, né? E pelo como você está indo muito bem, porque você está conseguindo se expor, está conseguindo mostrar os problemas. Ao meu ver, de quem está vendo teus vídeos, tu está conseguindo mostrar profissionalismo. Então, assim, é daqui para melhor. Não te exige tanto, tá? Ah, obrigada. E Débora, É, vou falar. não, pode falar. Como é que tu conheceu a minha mentoria e por que que você decidiu me dar um voto de confiança? Eu participei de um, acredito que foi um workshop, né, através da Associação Brasileira de Advogados. Então, eu vi uma palestra tua, entrei num grupo, assisti um workshop, e daí a gente conversou e eu resolvi dar um voto de confiança. Justamente porque eu achei muito bom, né, a tua exposição, a tua maneira de conduzir a mentoria, a tua ajuda, as tuas ferramentas, foi bem interessante. E foi num momento, acho que eu estava precisando bastante olhar alguns pontos que às vezes a gente tem noção, mas acaba sendo relapso, né? Sim. Então, a gente tem que, eu procuro estar sempre buscando me aprimorar, melhorar, estudar, melhor como pessoa, como mãe, né, como filha, enfim. Eu tento ir nessa linha. E me conta um pouquinho assim, o que que tu teve de dificuldade em aplicar o que tu aprendeu na mentoria? Quais foram as dificuldades que você teve para a aplicação? A minha dificuldade é a minha procrastinação, mas que eu gosto muito da minha agenda, de fazer um planejamento, né, diário, semanal, enfim. Então, isso ajuda com que eu olhe aquela listinha das minhas tarefas e me policie para tentar fazer, se não todas, a grande maioria, né? Eu não gosto, hoje até mesmo eu estava comentando que eu não gosto de deixar os prazos para o último dia, porque aqui às vezes falta luz, às vezes a internet resolve cair fora, não tem acesso. Então, esse tipo de aperto eu não gosto de passar. Então, eu prefiro me adiantar, né? Organizar minha agenda, os atendimentos, audiências, prazos para ir antecipando e não ficar ociosa, né? Acho que isso faz grande diferença. E quais foram os resultados reais que tu teve depois da mentoria? Resultados. Eu acredito que eu evoluí bastante, coloquei algumas, como é que eu posso dizer? Algumas coisas em prática, né? Que antes estava só no papel, agora esse ano retornei ontem para o trabalho, já estamos com bastante ideias, estamos colocando metas, né? Semanais, mensais, trimestrais, que eu acredito que isso é muito importante para que a gente não fique só e também tangíveis, né? Não aquela coisa exorbitante que chega no final do ano, a gente para olhar, queria ter emagrecido 20, 30 quilos, queria ter feito academia todo dia. Não, tem que ser devagar, tem que ser no ritmo que a gente consiga dar o primeiro passo e continuar. Não adianta nada de extraordinário, porque a gente se conhece, a gente sabe que tudo que é muito exorbitante, a gente
faz uma semana, duas e acaba desanimando, né? Dá para dizer, então, que depois da mentoria tu aprendeu a fazer as metas alcançáveis e realizáveis. Sim. E teve algo que aconteceu na tua vida que tu nunca imaginou que seria possível, através da mentoria? Teve algo que aconteceu depois da mentoria que tu nunca imaginou que fosse possível? Eu sempre fui de me cobrar muito, né? Tipo, a questão das metas, fazer metas mirabolantes, me cobrar demais e não conseguir e me frustrar. Então, é esse peso que eu mesmo colocava nas minhas costas, eu consegui tirar, de não me cobrar tanto, de não correr tanto, ocupar melhor o meu tempo. Hoje mesmo eu ainda estava comentando que procuro dar um tempo de qualidade quando eu estou com meu filho, né? Brincar com ele, sair, dar uma volta. Nós estava na praia, então caminhar com ele, né? Passear, enfim, um tempo de qualidade. Não adianta a gente estar um do lado do outro e os dois no celular, né? Ou cada um num canto. Não, então eu tenho essa visão e me ajudou muito, melhorei muito nesse sentido. Bom. E a última pergunta: como você considera importante esse conhecimento, essa mentoria para uma pessoa que ainda não o conhece? É importante, a gente tem que se dar por conta, em primeiro lugar, que a gente precisa de ajuda, né? Todos os pontos são importantes. No momento que a gente consegue ter essa visão, essa virada de chave, que a gente, às vezes, são coisas simples que a gente não consegue colocar em prática. Então, toda tarefa, né, que é dada, executada e com ajuda cumprida, isso te dá um ânimo revigorante para que você continue dando teus passos, colhendo teus frutos e seguindo leve. Tem mais alguma coisa que você queria falar sobre a mentoria? Então, só agradecer por todo o carinho, por toda a nossa jornada, né, que foi muito bacana. Não sei se você recorda como foi no início, mas acredito que a gente é do ser humano buscar melhorar, né? Então, enquanto a gente está buscando conhecimento, ajuda, sempre é bem-vinda, e acredito que isso nos faz ser pessoas melhores, buscar ajudar os outros, isso é muito importante. Que bom, muito obrigada.